eu voltei. Antes do esperado. Eu só iria vir depois de construir um vídeo que eu queria fazer sobre planejamento estratégico, mas estou aqui para falar justamente disso. Eu estou enlouquecendo com esse livro que eu estou lendo. O nome do livro, para quem não viu os outros vídeos, é Chapado de Estratégia. Eu vou ter que respirar fundo. Porque o primeiro capítulo simplesmente confunde a nossa cabeça. Ele está falando sobre estratégia. Só que ele não explica, ele não dá nenhum conceito de estratégia. É simplesmente, assim, ele vai construindo um pensamento de que estratégia não é algo linear. É algo mutável. E aí, meu Deus do céu, eu tô ficando doido. Porque assim, quando você tem um pensamento sobre estratégia e você começa a ler esse livro, você percebe que é uma desconstrução total do seu pensamento de estratégia. Entendeu? Porque não é que ele explica que estratégia é uma coisa flexível que você tem que mudar o tempo todo. Não, não é isso. É que estratégia é algo que vai muito além de um padrão linear. Não é você construir algo para que algo aconteça que favoreça alguma coisa. Não é só isso. Estratégia é um conjunto de características que fazem com que, a partir dessa análise dessas características, isso vai mudar de acordo com a empresa, a regra de negócio, tudo. Se construa um padrão, e esse padrão é aquele padrão daquela empresa, entendeu? Não é um padrão multinacional ou mundial. E às vezes até esse padrão é um padrão mutável, porque padrão não quer dizer que é algo imutável. Padrão é algo que se repete, entendeu? Mas é algo que pode se mudar com o tempo, algo que se repete entre as estratégias, entre os movimentos que se foram construídos no passado e no presente. Porque não tem como você analisar algo do futuro, porque é desconhecido, a gente não tem como analisar algo que é do futuro. Esse primeiro capítulo, eu vou falar em outro vídeo a respeito só sobre essa questão de planejamento estratégico, administração estratégica, sobre isso. Principalmente sobre a opinião que eu tinha antes e a opinião que eu tenho agora, depois de eu ler sobre isso. Porque é algo realmente que muda o seu conceito e perspectiva, principalmente, do que é estratégia, do que é algo. Porque muita gente fala o nome estratégia, você lembra de Sun Tzu, por exemplo, A Arte da Guerra. Mas assim, eu já li o livro A Arte da Guerra e eu não gostei tanto quanto eu tô gostando desse. Porque A Arte da Guerra é algo assim, é um livro de estratégia muito legal. Para você entender questões, mas é algo relacionado à estratégia de batalha. E há certas diferenças entre o que é estratégia. Porque há muitos conceitos, é a mesma coisa de você falar sobre energia, né? O conceito de energia na física, por exemplo, não é algo que se sabe precisamente o que é energia. A gente sabe como utilizar a energia. E muitas pessoas, elas falam sobre o conceito de energia. Tem pessoas diferentes falando sobre o mesmo conceito. Do mesmo jeito é estratégia. A gente sabe como usar a estratégia, como criar uma estratégia, mas a gente não sabe o que é uma estratégia. E por isso existem muitos conceitos do que é estratégia. E aí, nesse livro, ele aborda esses conceitos, mas também
ele quer trazer algo diferente, uma visão diferente do que é estratégia. Eu sei que assim, é excelente, é muito bom. E não estou aqui para recomendar o livro, mas assim, recomendo muito esse livro, Safari de Estratégia, o nome. Porque assim, eu tinha que falar, sabe? Eu tinha que falar o quanto assim, é legal ver essa visão diferente da estratégia. É legal ver a visão, uma visão assim de outra pessoa sobre estratégia, porque muitas vezes a gente se bitola a uma contextualização, sabe? Só que estratégia vai muito além disso. Posso falar por mim, assim, muitos anos atrás eu achava que estratégia era uma coisa, só que na verdade, assim, a construção daquele conhecimento que você vem ao longo dos anos faz você perceber que estratégia é uma coisa diferente. Mas aí você estuda uma coisa completamente diferente e você tem uma visão completamente diferente do que é estratégia, por exemplo. Porque, assim, falando a minha opinião, em relação a essa construção de estratégia do livro. Estou até com o livro no Kindle. E a construção das 10 escolas, porque na verdade assim, o livro ele fala sobre 10 escolas estratégicas, são as 10 escolas que formulam a estratégia. E aí são estratégias diferentes, são formas de montar estratégias de formas diferentes, com pensamentos diferentes, com vantagens e desvantagens diferentes. E aí ele trabalha cada uma delas. O primeiro capítulo não é falando sobre isso, é falando sobre outra coisa, sobre o conceito de estratégia, sobre essas questões de visão estratégica. E ele aborda isso de uma forma assim muito da hora, sabe? Só que tipo, confunde, porque ele não quer que você entenda um conceito de estratégia. Ele quer que você reflita, monte seu conceito de estratégia. Olha que a inteligência do autor. Olha como ele quer construir um pensamento crítico no leitor logo no começo. Ele quer que você tenha essa confusão para que quando você comece a ler o capítulo 2, por exemplo, você tenha uma visão estratégica daquele. Você vai dizer, eu entendi o porquê que ele aborda isso e quais vantagens e desvantagens, por exemplo. Mas aí você chega no capítulo 3, que é uma escola completamente diferente, que tem uma visão completamente diferente de estratégia, aí você fica conflituando com a primeira escola. Aí fica, eu tinha entendido essa dessa forma, mas essa já é dessa forma. Essa tem uma vantagem e essa tem uma vantagem. Tá, mas como é que eu posso abordar as duas vantagens, por exemplo? Ou por que eu tenho essa estratégia, porque eu tenho essa estratégia? Como é que eu vou aplicar esse tipo de escola nesse tipo de situação? Como é que eu vou explorar a estratégia nesse tipo de construção? E aí é o que entra a partir do primeiro capítulo, que é a confusão. Ele quer que você fique confuso. Assim, na minha interpretação é confuso por causa disso, né? Pode ser que outras pessoas não achem que exista essa confusão, mas para mim existe porque é uma característica que eu percebi que ele fala sobre as escolas da estratégia, ele aborda as estratégias, sobre o conceito de estratégia, vários tipos de conceitos e pensamentos sobre o que é estratégia, ou como abordar a estratégia, ou como modular a estratégia em infinitos cenários, por exemplo, que você fica assim, confuso. Você se acha confuso. Você fica, mas é isso ou não é? Você fica em dúvida, sabe? Sabe quando você fica na cabeça assim, você sabe que aquilo é aquilo, mas você fica assim, em dúvida se aquilo é realmente aquilo, sabe? E aí é o que entra os outros capítulos. Aí você fica mais motivado para ler os outros capítulos, para você entender o que ele quis passar. Então eu acho que
Foi isso que eu vim falar. Porque assim, eu tinha que falar com alguém sobre isso, sabe? Porque é muito doido. É muito doido esse livro em relação a essa confusão. Que pra mim é perceptível esse ruído. É isso que ele quer passar. Porque ele até fala nesse primeiro capítulo sobre ruído, sobre versatilidade, volúvel. Esse primeiro capítulo ele quer passar essa volatilidade do que é estratégia, sabe? Que muda constantemente, que é uma coisa assim, muito de ter que estar analisando. Se você for parar para analisar em detalhes o primeiro capítulo, você vai passar assim muito tempo analisando o primeiro capítulo. Se você quer entender assim assiduamente o que ele quer dizer. Mas assim, se você quer ter uma compreensão profunda sobre o que ele quer falar, assim, mais assim, da teoria e da prática, o primeiro capítulo é essencial que você entenda muito fortemente. Que você entenda o que ele quer abordar sobre o que é estratégia, sabe? Então, eu provavelmente vou ler mais de uma vez o primeiro capítulo, porque eu sou assim, quando eu tenho essas dúvidas na minha cabeça, eu tenho que ler mais de uma vez. Para que eu consiga construir um pensamento não linear. Não precisa construir um pensamento linear, mas eu preciso entender que essa construção ela precisa ser formalizada, que os questionamentos, que eu sei muita questão de questionamento, mas por que disso, mas por que daquilo? Ou, mas por que ele aborda assim, se aqui ele conflitua com isso? Então eu tenho muitas dessas questões de questionamento, de fazer perguntas para entender aquilo que faz. Isso é linguagem, acho que tem muito a ver com neurociência, né? Isso, neurociência cognitiva, que é os tipos de como você aprende, enfim. Não quero entrar muito nesse assunto, mas existe um tipo de aprendizado que é, que é de questionamento, né? Que é, mas não vou falar sobre isso aqui nesse vídeo, porque não é o assunto principal. O assunto principal é sobre o livro e estratégia. E aí, se vocês tiverem interesse, quem assistiu o vídeo, se vocês tiverem interesse de ler o livro é assim, é muito bom. Se modéstia à parte, minhas recomendações de livros realmente são muito boas, porque eu sou muito cri-cri em certas leituras, sabe? Então, eu leio algo, eu leio muita coisa que muita gente fala pra eu ler, ou recomenda que eu leio. Se eu gostar, eu falo que eu gostei. Se eu não gostar, eu também digo que eu não gostei, sabe? E explico, assim, o porquê que eu gostei e o porquê que eu não gostei. Porque, assim, é sempre questão de gosto, né? Muita gente também pode não gostar do livro, por exemplo. Eu não gostei porque ele aborda essa forma complexa, aí não sei o que, não sei o que. Muita gente pode não gostar. Eu gosto da forma que ele aborda o tema e é muito interessante. Assim, particularmente autores, escritores que eles abordam o tema de uma forma que faz você sentir o que ele quer passar, porque estratégia é isso. Se você for parar para pensar, estratégia é ruído, é algo flexível, é algo assim que é mutável. Então é isso que ele quis passar no começo, sabe? Essa sensação de ruído. E aí você entende na hora, assim, é ruído, é confuso. E aí tem a questão que você quer transpassar. É muito interessante isso, sabe? Então é algo que vale a pena você ler para você entender o porquê existe esse ruído. E por que a estratégia ela é considerada um padrão mesmo sendo volátil, né? É interessante isso. Como que algo é volátil se é padronizado? Entendeu? Então é algo assim, nossa, é muito doido. Aí eu queria falar só sobre isso porque eu achei assim incrível. Mas eu vou trazer um outro vídeo
falando, explicando sobre planejamento estratégico, como você pode montar um planejamento estratégico, porque assim, montar um planejamento estratégico é diferente de você entender o que é estratégia no meio, porque depende de muitos fatores e muitas variáveis. Então, vou falar sobre isso também. E vou, no outro vídeo, vou também falar sobre essas questões estratégicas, porque existem vários conceitos de estratégia. Vou falar também sobre os conceitos de estratégia. E dependendo do que se for construindo, eu posso falar também sobre o livro. Fazer uma série sobre os capítulos do livro. Por exemplo, o primeiro capítulo ele fala sobre a escola do design. O segundo fala sobre a escola do propósito. E aí eu posso ir falando sobre esses tipos diferentes de estratégias e como abordar essas estratégias de uma forma prática. Posso falar sobre isso também. Porque, afinal, também, assim, eu sei algo sobre estratégia, mas eu também estou aprendendo. Então, é bom você compartilhar e você também trocar ideias em relação aos assuntos. Porque, querendo ou não, planejamento estratégico e administração estratégica é algo muito amplo, muito grande, que você pode explorar de diversas formas. Você pode fazer de um jeito e pode aprender uma outra forma de fazer, que é uma coisa mais lúdica. E eu percebo que esse livro ele traz essa forma de planejamento estratégico de forma mais lúdica, mais divertida e mais assim, e mais pensante, reflexiva a respeito do que você vai construir. E aí é bem legal isso. Então é basicamente isso que eu quero falar. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.